Graça e paz, irmãos. Hoje nós vamos estudar Isaías 23 e Isaías 24. Vamos orar? Abra o teu coração nessa hora em oração, fala com o nosso Deus, entregando a tua vida ao Senhor e pedindo a Ele que nos fale mais esta vez. Ó Deus, muito obrigado. Mais uma vez nós oramos a Ti neste dia, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de nos reunir na Tua casa para estudar a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Fale com cada um de nós poderosamente, que esses minutos que vamos passar na Tua casa sejam edificantes para a nossa vida. Mais uma vez, recebe a nossa gratidão e nós contamos com a Tua ajuda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus. Estamos então no capítulo 23 e 24 de Isaías, e como já sabíamos lá desde o início, o livro de Isaías é um livro que oscila entre bênçãos, julgamento, entre palavras de Deus chamando o povo para a redenção, para a salvação, entre palavras anunciando o Messias, a vinda do Senhor. Também, ao mesmo tempo, o texto vai falar de julgamento. Então é um texto muito duro e pesado. Vocês viram aqui que nós temos visto Deus falar que vai destruir a Babilônia, os assírios. Agora nós ouvimos falar que Deus vai destruir Tiro. Já ouvimos Deus falar que ia destruir Edom. Então, o julgamento de Deus, tá? Eu quero muito que os irmãos entendam que nós estamos aqui extraindo as lições do texto, porque é uma profecia muito direcionada para o povo de Israel. Porém, nestes dois capítulos, nós vimos que também Deus fala de uma destruição de toda a terra, de um julgamento severo de Deus contra toda a terra. É muito importante a gente notar, irmãos, que Deus não é só abraço, porque hoje as canções falam muito de abraçar, o Senhor e tal. Deus não é só isso. A gente precisa entender, Obrigadão, viu, irmão Anderson? A gente precisa entender que o mesmo Deus que nos ama, que nos acolhe, também julga o homem. Amém, queridos? Julga os pecadores, não tem como fugir. Então, se você criar na tua cabeça um Deus que só abraça, que dá carinho, que acolhe, que quando você faz errado, Ele está lá para te acolher. Sim, Deus é isso, mas só que vai haver um momento na vida de cada um de nós, que Deus vai nos julgar segundo as nossas obras, irmãos. Então, é preciso conhecer Deus, mas conhecer Deus completamente, tá? As pessoas não gostam muito de ouvir falar que pecado é condenado, que Deus condena o pecado. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas é estranho eu ensinar um lado de Deus, um aspecto de Deus, e não ensinar o outro, Tanto que quando a gente quiser, se você quiser levar alguém a Jesus, se você está querendo evangelizar alguém, e está querendo que essa pessoa conheça Cristo e receba Cristo no seu coração, você precisa usar o equilíbrio entre o amor do Senhor e o juízo, A gente precisa condenar o pecado, porque é daí que vem o juízo de Deus, é pelo pecado. Então Deus condena todo o pecado, mas Deus acolhe a pessoa que peca e se arrepende, Deus recebe qualquer um que se arrepende. Se eu me arrepender, se você se arrepender, se você se humilhar, a gente até canta a música, se eu me humilhar diante do Senhor, sempre nós seremos recebidos de braços abertos, se nós nos humilharmos do nosso pecado. Mas o pecado, a Bíblia diz que o pecado gera a morte, e Deus condena o pecado exatamente por ele gerar a morte. Então a gente precisa criar em nós esse equilíbrio, que Deus é amor, que Deus me ama, que Deus me acolhe, mas Deus observa nossas ações. Eu amo a Bíblia quando vai dizer em Apocalipse que cada um de nós será julgado segundo as suas obras, feitas por meio da carne. Ou seja, tudo que a gente fez aqui nessa vida é o que vai pesar e vai julgar. E é importante a gente saber também que ninguém é julgado pelas coisas boas que fez, não é? Ninguém é julgado pelas coisas boas, irmãos. As coisas boas, ninguém te julga. A gente é julgado pelas coisas ruins, Você vê lá no fórum, você vai no fórum lá, o juiz não perde tempo, Lá, não, ele está lá para julgar o quê? Coisas erradas, Eu acho que alguém fez errado, eu entro com uma demanda, eu entro com um processo,
aquilo chega diante do juiz, o juiz está ali para decidir ali quem é culpado e quem não é. Então, julgamento diz respeito a erro, coisa errada. E o livro de Isaías é um dos livros que mais contém palavras de Deus relacionadas a julgamento. É o tempo todo, e aqui o julgamento é muito severo, é Deus falando que vai destruir, vai acabar com tal cidade, ou vai acabar com tal rei, vai acabar com tal pessoa, porque tal pessoa pecou e não reconheceu a grandeza de Deus, e nem o poder de Deus. Então, isso é muito sério. Então, a grande lição do livro de Isaías para nós o tempo todo, está sendo essa. E hoje então, como eu disse, vai começar com uma profecia contra a cidade de Tiro, tá? Então, do versículo 1 ao 3, o capítulo começa, o capítulo todo vai falar sobre o julgamento, sobre uma profecia contra Tiro. E o versículo 1 ao 3 começa, dizendo que Tiro, um importante centro comercial da Fenícia, vai ser destruída. A destruição vai chegar até essa cidade. Está dizendo que os navios de Tarsis são mencionados aqui, indicando que a destruição vai impactar comércio. Naquela época, se conseguia passar de um lugar por outro, de camelo você jamais chegaria, de cavalo, de burro, chegaria aos lugares que se conseguia chegar através do mar, ou do rio. Nesse caso, está dizendo para nós aqui, e chamando a atenção, que a destruição ia impactar o comércio marítimo, quando diz assim, desde o versículo 1 ao 3, vem dizer, advertência acerca de Tiro, aí fala assim, chorai, navios de Tarsis. Navio era onde se conduzia os bens, as riquezas, o comércio, era por onde ele passava. Então Deus está falando, olha, vai haver uma destruição em Tiro, então chora, navios de Tarsis, ou seja, o comércio vai ser abalado, e muito abalado. Hoje nós estamos vivendo um tempo que lá no sul, as chuvas destruíram muita coisa, e até hoje a produção do sul tem dificuldade de sair para chegar até nós. O arroz que está lá, em muitos lugares, está preso, porque não tem como sair, não tem estrada, não tem como sair. Então, a gente vê que quando Deus está falando, chorai, navio de Tarsis, está dizendo, vai haver uma situação difícil, o comércio vai ser abalado diante da destruição que Deus está prevendo para Tiro, Depois o versículo 4 e 5, vai mostrar que as nações marítimas, e aí tem o nome de uma aí, verso 4, fala de Sidom, elas vão lamentar a queda de Tiro. Sidom é uma cidade próxima e relacionada a Tiro, e a destruição então vai causar um efeito dominó, vai faltar comércio marítimo, produção de Tiro vai afetar outras cidades. Hoje o mundo vive numa situação, irmãos, que se desequilibrar a certas produções, desequilibra o mundo todo, Não existe esse negócio de um país produzir para si. Geralmente o comércio funciona, o país produz, ele vende parte do seu produto e compra de outros países. Vende mais caro, compra mais barato. É para os irmãos entenderem que o julgamento de Deus é muito severo. E ele está falando em julgar aqui nações, não é eu nem você especificamente. Ele não falou que ia amaldiçoar A e B. Ele estava lançando um julgamento sobre uma cidade inteira, um país inteiro, melhor dizendo, Então, o julgamento de Deus, ele vem de forma generalizada, e todo mundo sofre junto, irmãos. Todo mundo sofre junto. Na Covid, eu não peguei Covid e tem muita gente que não pegou. Mas vamos ser sinceros, mesmo quem não pegou como eu não peguei, eu sofri demais. Sofri de todo jeito, já não suportava mais máscara, eu já não suportava ter que usar gel para tudo. Eu ia pegar uma sacola no supermercado, e aquela sacola agarrava. Antigamente eu metia a língua no dedo, molhava e abria a sacola. Eu pensava em fazer aquilo, já estava ficando irritado, irmão. 2 anos, a coisa mudou toda. Então, sem contar os irmãos aqui da igreja que morreram de Covid e outros conhecidos que morreram, aqui tem causou um estrago. Então, irmãos, qual a grande lição? É que eu preciso me comprometer em orar para a minha cidade, para a minha nação, porque eu vou sofrer se Deus resolver punir a minha nação. Irmão, não adianta pensar,
Ah, é porque eu não estou em pecado, eu não estou nisso, eu não vou sofrer. Irmão, só se você não for humano nem um pouco para você não sofrer. Porque no geral, quem é crente, servo de Deus, sofre quando vê o outro sofrendo. Não é, irmãos? A gente sofre, porque esse é o coração do Senhor. Então essa nação, a gente está vendo aí Deus mostrando que ia haver um efeito dominó, punindo Tiro, Sidom ia sofrer, e o comércio de forma geral. Voltando na questão do arroz, lá é só para você entender, que é um negócio que está lá no Rio Grande do Sul, mas vai atingir nós, já está atingindo, e vai atingir outras pessoas. Então todo mundo é prejudicado, existe um efeito dominó, quando Deus resolve punir uma nação, quando Deus resolve punir um povo. Então a gente precisa mesmo orar pelo Brasil, igual a gente faz aqui toda quarta-feira, né, irmãos, orando pelo Brasil. E aí, versículos 6 a 7, vai mostrar que os habitantes de Tiro são exortados a fugir, olha bem, então veja bem, que coisa maravilhosa, né, Deus fala que vai punir Tiro, e essa punição, o comércio vai sofrer, vai atingir até Sidom, e Deus alerta para os moradores de Tiro fugir para Tarsis, né? Ou seja, a questão retórica sobre a origem da destruição destaca a surpresa e o impacto. Deus está falando, eu vou destruir tal cidade, mas vai acontecer uma cadeia de coisas, então foge, vai lá para Tarsis, porque o trem vai ficar feio. O que Deus vai fazer. A gente precisa muito aprender também um outro detalhe, irmãos, até onde nós estamos, irmãos, dispostos a obedecer a voz de Deus para ir de um lugar para o outro. Não estou falando aqui para ninguém mudar de cidade nem nada, mas será que se Deus falasse assim, eu vou enviar uma grande destruição para tal lugar, sai de lá, hein? Lembra, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Não é para você encarar, não, o pastor está profetizando alguma coisa para a minha vida. Não, nada disso não. Eu só queria que você entendesse que nós temos dificuldade de sair do nosso lugar. Ou não tem? A gente tem dificuldade de sair do lugar, irmãos. Muita dificuldade. E muitas vezes Deus espera que a gente saia de um posicionamento que a gente tem, que a gente carrega há anos achando que é o melhor lugar. Lembra quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? Quando Deus definiu que ia destruir, irmãos, não bastou falar com Ló, sai deste lugar, porque assim que você sair, vou mandar fogo, vou destruir. O cara ficou agarrado lá, irmãos, enrolando. A Bíblia diz que os anjos tomaram eles pelas mãos e saíram, puxando eles para destruir. Ou seja, o cara estava tão pegado, tão paralisado, que mesmo hoje falando, vamos destruir esse lugar, ele não saía. Não é complicado, irmãos? E não é que eu repito, tá? Eu queria que você encarasse isso, é como se Deus quisesse nos fazer subir um degrau, subir um degrau na vida espiritual, e a gente fica agarrado, paralisado, não dá aquele passo, e Deus às vezes está fazendo de tudo para nos empurrar. Vai, meu filho, sai desse lugar, esse lugar onde você está, esse posicionamento seu, essas atitudes suas, esse modo seu de pensar, eu vou destruir tudo isso. É o salário do pecado, é a morte. E Deus falando com a gente, vai para frente, sai, meu filho, desse posicionamento, sai, minha filha, desse posicionamento, que isso aí vai gerar morte, né? E a gente sente isso, tá, irmãos? Que a gente precisa entender que a vida espiritual, ela nos exige dar umas andadas de vez em quando, amém, querido? Às vezes a gente precisa reformular algumas ideias, alguns pensamentos, alguns valores. A gente costuma trazer muitos valores do mundo junto com a gente, sabia que a gente traz? Quando a gente nasce numa igreja, nasce crente, servo de Deus e nunca conhece o mundo, a gente tem um posicionamento. Mas como é igual eu, e eu não sei quantos aqui que vieram do mundo para a presença do Senhor, a gente costuma trazer muitos valores, muitas ideologias, muitos pensamentos, está tão agarrado na mente da gente, no coração, que a gente traz aquilo tudo conosco, e Deus de vez em quando começa a nos dizer, foge desse posicionamento, meu filho, sai desse jeito de pensar, isso te prende, né? Às vezes a gente traz coisas mundanas, terríveis, eu nem diria que é pecados contra as pessoas, mas pecado contra Deus, porque às vezes a gente aprendeu, por exemplo, irmãos, olha, uma coisa boa que pai e mãe ensina, é a pessoa ser independente, não é assim? Primeira coisa que mãe quer, né, irmã? As irmãs que são mãe, foram mãe aí, sabe disso. Você quer que o teu filho fique independente. Nossa, nós estamos tão alegres lá em casa, mas tão felizes com o meu netinho, agora já não está usando mais fralda. Quantos anos que tem o Bruno?
2. É uma gracinha. Hoje mesmo ele chega brincando na terra, todo sujo, quis lavar a mão, eu ajudei, lavou a mão, e não falou nada. Ele lavou a mão, irmãos, terminou de lavar, enxugou na roupinha dele, e foi direto no banheirinho, irmãos, para fazer o xixi sozinho. Mas eu fiquei tão feliz. Independente, irmão, vai economizar, fralda é caro, vai ter que comprar. A gente não ensina isso para os nossos filhos? Corretíssimo. Porém, irmãos, a gente aprendeu a ser independente. Muitas vezes a gente cresce e também acha que é independente de Deus. E aí vem a praga na vida da gente. Então é isso que eu estou dizendo, que muitas vezes largar um posicionamento é difícil. Você aprendeu desde novinho a ser independente. Você cresce independente, você vai progredir na vida. Aí de repente, o pastor vem dizer que isso estraga a gente na vida espiritual. Estraga, irmão, sabe por quê? A gente passa a confiar em Deus em parte. A gente confia em Deus em umas coisas, mas na outra não, porque a gente é independente. Aí você começa a acreditar que você tem dinheiro porque você vai, trabalha, estudou e correu atrás. E eu venho te dizer que não, você tem dinheiro é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Aquele emprego, aquela renda é Deus, é porque Ele que te deu saúde, Ele que abriu portas. Aí vem aqui a gente ser chamado a atenção, que não funciona assim. A gente aprendeu que deve ser independente, e depois vem Deus esperando que a gente seja dependente dEle. Como é que eu vou esquecer e me tornar dependente de Deus? Pode ser sincero, irmãos, a maioria de nós aí que trabalha ainda para sustentar a casa, acaba acreditando que está fazendo aquilo porque graças a Deus, né? Tem gente que fala graças a Deus, né? Graças a Deus, levanta de manhã, corre atrás, trabalha, e como trabalha, né? E eu venho te dizer, isso me machuca, isso atrapalha a vida espiritual. Por quê? Porque a gente começa a acreditar na própria força. E aí sabe o que acontece? Que a gente vai acreditando na própria força 1 ano, 2, 3, 4, 10, 20, depois, irmãos, você vai dar um trabalhão, aliás, trabalhão eu falei errado, você vai dar dinheiro para psicólogo, vai dar dinheiro para psiquiatra, porque você vai se dar conta que não consegue continuar. Quando você não consegue controlar o menininho, a filhinha, o filhinho, não consegue controlar a esposa, não consegue controlar a sua saúde mais, meu Deus, os irmãos aí dos remedinhos sabem o que eu estou dizendo, né? Né, irmão do remédio? Os irmãos do remédio sabem. Sabe quando irmão, você bebe o remédio para pressão direitinho, bebe para glicose, você bebe o remédio para colesterol direitinho, igual o médico manda, e você vai consultar, você está todo ruim, bagunçado. Quando o remédio não dá conta mais, quando essas coisas não dão, a gente não está preparado para abrir o coração e falar, Deus, eu estou aos teus cuidados. A gente continua pensando que vai resolver, indo no outro médico, no outro. Não é, querido? Isso para não dizer, aí já estou partindo lá para o final da vida, né? Isso para não dizer que quando chega a nossa hora de partir dessa terra, a gente muitas vezes ainda não quer ir. Por quê? Porque aprendemos a lutar. Não é sério isso que o pastor está falando, irmão? A gente aprendeu a lutar, então, quando o Senhor te disser, está na hora, filho, vamos embora, você ainda fica desesperado. A gente desespera. Claro que não são todos, tá, irmão? De forma alguma, não estou dizendo que todas as pessoas que chegam na hora de partir é desespero, porque não é não. O meu avô, por exemplo, pai da minha mãe, né, pai do irmão Jonas também, que sempre senta ali, o meu avô morreu de uma maneira mais linda do mundo. Meu avô, doente, na cama, lá na roça, pediu para sentar ele na cama, que ele estava fraco, sentaram ele na cama, chamou os filhos todos, menos a minha mãe, ele tinha um punhado de filho, porque minha mãe, eu tinha nascido, tinha 5 dias, então, mulher de filho novo, então aquelas coisas dos antigos, não chama ela não, chamou todos menos a minha mãe, deu instrução para eles, sobre o futuro, os bens que ele estava deixando, pediu para cantar um hino, e irmãos, fechou o olho ali e morreu. Então não são todos, viu, irmãos, que vão ficar com medo dessa hora, mas a maioria das pessoas ainda desespera, porque tem um entendimento diferente daquilo que deveria ter. Olha que bênção, tá, irmãos? Mas é só para os irmãos notarem que a gente vive esse dilema entre receber o que Deus tem para nós e ao mesmo tempo não ter condições de agir em cima daquilo. Então a questão era quando Deus manda o povo sair e fugir para Tarsis. E a minha pergunta para você era, você conseguiria sair de um lugar para o outro porque Deus mandou? Aí eu parti para o posicionamento. Você consegue sair de um posicionamento e pular para um posicionamento que Deus está te dizendo, faça?
Sai daí para caminhar, né, irmãos? Assim a gente vai aprendendo com a palavra de Deus, tá? Nos versículos seguintes, 8 e 9, a destruição de Tiro aqui é apresentada como um ato de Deus, tá vendo, irmãos? Ó, um ato de Deus destinado a humilhar o orgulho dos comerciantes poderosos. A gente vê a mão de Deus nessas questões. Quando a gente cresce, a gente amadurece, a gente para de fazer aquela pergunta assim, aquela perguntinha infantil. Mas se Deus é bom, como é que Ele pode deixar coisa ruim acontecer? Quando a gente cresce, irmãos, espiritualmente, a gente tem as respostas. Aqui nós estamos vendo, é um ato de Deus para humilhar os poderosos. Você acha que Deus, irmão, se agrada do orgulho? Toda pessoa orgulhosa, não sei se você já conheceu alguém, tá? Talvez você sim. Toda pessoa que é muito metida e orgulhoso demais, irmão, essa pessoa em algum momento da vida, ela cai numa dependência. Tá vendo, querido? Então é assim que as coisas funcionam. Então Deus aqui está mostrando que é um ato dele, toda aquela questão com Tiro, é para humilhar os poderosos, os comerciantes que se achavam dono do mundo, né? Então Deus tem essa maneira de tratar. Como eu disse, quando a gente amadurece, a gente começa a entender que tem um motivo para Deus permitir o sofrimento de alguém, ou de uma nação, ou de um povo, ou o meu, ou o seu. Eu sou sincero, eu já disse para vocês, quando eu estou sofrendo por alguma razão, eu avalio a minha vida, e uma coisa eu entendo, se Deus quisesse, Deus não teria me deixado sofrer. Então se eu estou sofrendo, não é porque o diabo está me fazendo sofrer, é porque Deus achou em mim um motivo para eu sofrer, e eu passo pelo sofrimento alegre, glorificando a Deus. Amém, queridos? É preciso crescer, porque a gente tem uma mania que tudo é diabo, tudo é demônio, e aqui está mostrando para nós que não é, tudo é Deus. Amém, queridos? Tudo é Deus, infelizmente, até o sofrimento, até o mal. É bem verdade que quando o mal sobrevém sobre uma pessoa, ou sobre uma família, ou sobre uma cidade, uma nação, não é porque Deus resolveu ser mal, é preciso explicar também. As pessoas escolhem caminhos, os reis escolhem caminhos, as nações escolhem caminhos que vão fazer com que Deus lá na frente só possa retribuir com o mal. É escolha, irmãos. Enfim, Deus, na verdade, age reagindo a nossas escolhas. A gente escolhe o bem, Deus nos dá a vida. Escolhe o mal, vai vir morte, vai vir problema para nós, né? Então veja bem, o 8 e 9, como é que ele fala assim? Quem formou este desígnio contra Tiro, a cidade coroada, cujos mercadores são príncipes, né, os negociantes, os mais nobres da terra? Aí o 9 responde: o Senhor dos exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e tornar vil os mais nobres da terra. Viu? Ele está dizendo aqui no 8 e 9. Primeiro pergunta, quem fez isso? E aí responde: o Senhor dos exércitos fez. Está vendo, querido? Então, se alguém te perguntar assim, quem fez aquilo lá no sul? Não aceita falar que é o diabo. Deus fez, deixou fazer. Agora, o porquê, nós não vamos aqui meter o nariz, porque pelo menos eu não sei. Por isso que a gente precisa orar pela nação, orar pelo Brasil, né, e clamar a Deus, para que Deus nos liberte. Depois nós vamos ver no versículo 10 a 12, que a devastação de Tiro é inevitável, ou seja, não tem jeito, vai acontecer mesmo. Tarsis e Sidom são mencionadas novamente, destacando que a calamidade de Tiro afetará toda a região. É aquilo que nós estamos falando do efeito dominó, né? Aí nós podemos ler o 10 a 12, você vai ver dizendo assim: passa como Nilo pela tua terra, ó filho de Tarsis, pois o teu porto já não existe. Olha bem, já foi destruído o porto de Tarsis. O Senhor estendeu a sua mão sobre o mar, fez tremer os seus reinos, deu uma ordem acerca de Canaã, para que se destruísse as suas fortalezas, e disse: nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-se, passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso. Ou seja, a coisa ia ser tão séria que ia acontecer, e não adianta nem querer relaxar e descansar, porque Deus não ia permitir que essas coisas acontecessem. Depois o 13 e o 14, a referência vai aos caldeus, que são os babilônios, sugere que eles serão os instrumentos de destruição. A advertência para os navios de Tarsis, outra vez, sublinha o impacto do comércio marítimo. Deus ia, né, mexer no comércio daqueles lugares. Agora é incrível, irmãos, a gente ver
que Deus usa um povo para atacar o outro, um povo para destruir o outro. É uma coisa tremenda, por que não dizer terrível, né? Como é bom, né, irmãos, a gente viver num país como o Brasil, que tem paz, né? Paz ao redor, né? O Brasil tem mais guerra entre brasileiros daqui dentro do que, na verdade, ameaça vinda de fora, e nós precisamos agradecer a Deus o tempo todo, né, nesse sentido. Depois nós vamos partir para o versículo 15 e 16, que Deus aí fala de tempo. Aí vai falar que após 70 anos de sofrimento, de Tiro, lembra que Tiro é a cidade que Deus está profetizando contra ela. Vai durar 70 anos, e depois disso, Tiro será restaurada, mas será diferente. A comparação com a canção da prostituta sugere que Tiro voltará ao comércio, mas agora de uma maneira corrupta, né? É o que Deus está falando aí, quando ele diz assim no 15 e no 16, naquele dia Tiro será esquecida por 70 anos, a duração dos dias de um rei, mas no fim, olha, desses 70 anos, acontecerá a Tiro como na canção da prostituta, toma a harpa, rodeia a cidade, ou a prostituta, entregue aos esquecimentos, toca bem, canta muitos cânticos, para que haja memória de ti. Está vendo? Eu li o 15 e o 16, está falando aí uma situação de que ela vai voltar ao comércio, vai ser restaurada, mas vai voltar de maneira diferente, de uma maneira corrupta, porque está mandando cantar o cântico da prostituta. Porém, versos 17 e 18, quando for restaurada, as riquezas de Tiro serão consagradas ao Senhor, sugerindo que uma eventual transformação e submissão. Primeiro Deus fala que vai ser destruída, fala que vai ser restaurada, fala que ela vai, por 70 anos, né, ela vai se corromper, e diz agora que ela vai se consagrar suas riquezas da prostituição, ou seja, do tempo do pecado, ela agora vai consagrar ao Senhor. Verso 18 diz assim: contudo o seu comércio e o seu ganho de prostituta será consagrado ao Senhor, não se entesourará, nem se fechará, o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes. Então a gente vê aí uma providência de Deus de alguma coisa, quando fala que o dinheiro da prostituição será consagrado ao Senhor, quer dizer, irmãos, uma ação de Deus para transformar aquilo que era pecado em algo que glorifica o nome do Senhor. Então é uma atitude, é uma ação de Deus. Deus é o único que pode transformar o pecador numa pessoa purificada. Ninguém mais pode. Então Deus é capaz de fazer isso. Então isso é uma explicação muito profunda de que tudo indica que Deus ia trabalhar ali em Tiro de certa forma para que houvesse ali uma transformação. Depois no capítulo 24, a gente vai ver que o Senhor está prestes a devastar agora, não é Tiro, agora é toda a terra. Deus parte então falando de Tiro, de Sidom, agora Deus começa a falar da terra inteira. Olha bem como é que funciona a coisa, irmãos, é terrível, tá? O Senhor está prestes a devastar a terra inteira, afetando todos os seus habitantes, sem distinção de vida social, ou de posição social. Diz assim: vede, o Senhor esvazia toda a terra e a desola. Ele transforma a sua superfície, dispersa os seus moradores. Olha bem, por isso que diz que Deus não vai fazer separação de classe social. O verso 2, olha: o que suceder ao povo, vai suceder ao sacerdote, ao seu servo, como também ao senhor, à serva, como à senhora, ao cobrador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. Então aqui a destruição ia abranger a terra inteira, e não ia ter separação, nem de rico, nem de pobre, nem de sacerdote, nem de pastor, nem de nada disso. Deus ia assolar a terra inteira. E veja, irmão, como é que as coisas funcionam, né? A palavra de Deus é muito clara em tudo que Deus diz. Por isso que a igreja precisa continuar pregando a palavra de Deus e falando para as pessoas abandonarem os seus pecados e buscarem a Deus, porque o juízo de Deus há de vir sobre vivos e mortos. Amém, queridos? E aí, verso 4, 6, vai mostrar que a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, que violaram as leis de Deus, e em consequência, é uma maldição que destrói a terra e seus habitantes. Que coisa incrível! Quem gosta de assistir filme apocalíptico aí, sabe que geralmente em todo filme apocalíptico, a terra é destruída por causa da ganância do homem, por causa das coisas erradas que o ser humano faz. E tem um fundamento bíblico. Olha o que diz o 4 e o 6. A terra seca-se e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Olha o 5.
a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Veja, irmão, que coisa tremenda, hein? Que coisa terrível. Você vê que quando eu disse que Deus julga porque os homens escolhem alguns caminhos. E aqui está dizendo que essa destruição total vai acontecer por causa dos moradores da terra. E continua dizendo, por quê? Porque eles desobedeceram às leis, mudaram os estatutos e quebraram as alianças eternas. Irmão, a gente precisa ouvir muito falar desse negócio de servir a Deus com amor, com justiça, ser crente sincero, ser crente de verdade, porque a terra vai ser julgada por causa da iniquidade. É por isso que o pastor Edgar, tenho um posicionamento diferente dessas pessoas, dos outros pastores. A maioria dos estudiosos da Bíblia, eles entendem que o relógio de Deus é Israel. Vocês já me escutaram falar isso aqui, quem é dessa igreja. Mas na verdade o relógio de Deus não é Israel, irmão. O relógio de Deus é o pecado do homem. Porque quando a iniquidade crescer no nível que Deus perder de fato a paciência com o ser humano, ele vai destruir. Isaías está dizendo isso, que a terra toda seria desolada, seria toda destruída, porque os homens abandonaram a lei de Deus. Então, a gente não precisa ficar olhando para Israel, a gente tem que olhar para o nível de iniquidade. Irmãos, você já notou como é que o pecado tem crescido? O pecado tem aumentado, irmãos, demais da conta. E o pecado antigamente, irmãos, ele ficava fora da igreja, você sabia? Antigamente o pecado era fora da igreja, agora o pecado já está entrando pelas portas da igreja. Tem gente no púlpito pecando, irmãos, adulterando, um punhado de coisas mais. Por isso que envergonha. Agora com esse negócio de internet, todo mundo fica sabendo das coisas, não fica? Por isso que de vez em quando você escuta o pastor tal, da pastora tal. Agora recentemente, então, estou muito triste, irmão, muito mesmo. Uma igreja enorme, uma igreja grande demais no Brasil, estourou umas vergonhas horríveis do líder da igreja, o líder nacional. Isso por quê, irmãos? Porque houve um tempo em que o pecado ficava fora da igreja, é lá fora que ele vivia. Não, irmãos, agora ele já entrou dentro da igreja, agora pode tudo, e Deus está mostrando que não pode. Por quê? Porque quando caem esses homens, caem essas igrejas, caem essas pessoas, é Deus mostrando que você engana os homens, mas não engana a Deus. É o que está dizendo aqui. E aqui mostra para nós uma coisa muito pesada, é que a terra será desolada, destruída. E eu amo a palavra de Deus. Eu acabei de ler e vou repetir para você ver. Aqui está dizendo que ela será desolada, verso 5, capítulo 24, 25. Por causa dos seus moradores, porque eles desobedeceram às leis de Deus, mudaram os seus estatutos e quebraram a aliança. Irmão, então o relógio de Deus é o quê? É o nível de iniquidade do homem. Quando esses pecados estão crescendo, 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 a Bíblia fala que o amor de muitos esfriará, e por aí vai. Os sinais que Jesus disse é em função do pecado do ser humano. Não tem muito a ver com Israel não, é mais isso mesmo. Onde a gente encontra aqui, por que Deus destruiu a terra na época de Noé? Está lá também, o pecado cresceu tanto, que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter colocado o homem na terra. E aí Deus falou com Noé, profecia, revelação, falou para Noé, constrói uma arca assim, 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 faz a arca desse jeito, coloca lá dentro casais de animais, tantos dessa espécie, tanto daquela, coloca lá e entra para dentro. E assim que Noé entrou, Deus fechou a porta por fora e Deus destruiu todo mundo. Irmão, por que Deus destruiu todo mundo? O pecado cresceu muito. Por que Isaías está falando que Deus ia assolar a terra? O pecado ia crescer muito. Então, irmão, não fica de olho em Israel não, fica de olho no pecado e foge dele. Amém, queridos? Fica de olho no pecado e corre dele. Porque uma coisa eu entendo, pela Bíblia também, Deus nunca destrói o justo com o ímpio. Quando ele foi destruir a terra com água, ele falou com Noé, entra lá para dentro, Noé. Quem estiver lá dentro não vai morrer, quem estiver fora vai morrer. Morreram. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o que ele fez? Ló era justo, os anjos foram lá e puxaram Ló e Deus mandou fogo. E será assim também quando Deus for cumprir essa palavra. Quando ele for destruir a terra, irmãos, ele não vai deixar morrer o justo junto com o ímpio. Ele vai tirar os dele. Por isso que a gente tem que pregar para nós fugirmos da iniquidade. Ah, pastor, está muito difícil. Meu pecado está agarrado em mim, já tem 30, 40 anos. Irmão, vai para o joelho, meu filho. Vai para o teu banheiro, fecha a porta, dobra o joelho, se você tem vergonha de orar perto dos outros. Vai para o joelho e fala, tem misericórdia de mim, o meu pecado me maltrata, eu não quero.
essa pessoa vai ser justificada diante de Deus, irmão. Ela está correndo atrás, ela está querendo abandonar o pecado. Amém, queridos? Então, assim, a Bíblia é muito verdadeira para a gente, né, pensar em duvidar, ou pensar que tem outro caminho. Não tem outro, né, irmãos? O caminho é esse. A alegria dos habitantes do lugar desaparecerá, descrita pelo fim do vinho e da música, versículos 7 e 9, vai mostrar, seca-se o vinho, enfraquece a vinde, ao verso 7, suspiram todos os alegres de coração, cessou a exultação dos tamborins, acabou o ruído, versos 7 e 9, ou seja, a alegria vai cessar e a alegria vai acabar. Depois sim, aí agora versículo 10 ao 13, a cidade está em ruínas e o desespero e a devastação são universais, ou seja, não vai se limitar a um lugar só, como a vinha, uma oliveira que é abatida e cai os seus frutos, assim também como o restolho da colheita, ou seja, Deus vai chacoalhar a terra e vai ser uma destruição geral, universal, né? Porque Deus está dizendo que vai julgar toda a iniquidade, e Deus disse, Ele vai fazer, e a gente precisa colocar o coração nas mãos do Senhor a cada dia, pedindo a Ele graça e misericórdia. Depois, verso 14 ao 16, nós vamos encontrar o quê? Que apesar da destruição, há um grupo que louva ao Senhor, reconhecendo a sua justiça, e há um cântico de louvor desde o ocidente até o oriente. Verso 14, 16, vai dizer assim: estes levantam a voz e cantam com alegria, por causa da majestade do Senhor, eles clamam desde o mar. Está vendo? Sempre vai haver um grupo, irmãos, que no meio da tormenta, no meio do pecado, eles vão louvar e vão glorificar a Deus. Mesmo quando Deus está falando aqui de que Ele vai destruir a terra inteira, vai haver um grupo que vai permanecer firme. Por que não os crentes? Amém, queridos? Os servos de Deus, que não vão se curvar diante da iniquidade e vão insistir em buscar a Deus, tá bom? Depois o verso 17 e o 20, a destruição é inevitável, outra vez vai dizer para nós, ela é intensa, ela é descrita como uma sacudida que abala a terra, como um bêbado cambaleante ou como uma cabana no vendaval. Está vendo? Vai ser uma coisa inevitável, não tem como fugir. Ao verso 17, o que vai dizer? Vai dizer assim: o temor, a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. Agora não é de um lugar, é da terra. Aquele que fugir da voz do terror vai cair na cova, e o que subir da cova vai cair no laço. As janelas do alto se abrirão, tremem os fundamentos da terra. Deus está falando de algo muito assustador, de algo terrível, né, que há de acontecer. Isso do 17 ao 20. E do verso 21 e 22, nós estamos quase encerrando, né? Vai falar que o Senhor vai punir os poderosos, ou melhor, os poderes celestiais e os reis da terra, colocando juntos em uma prisão. Olha o que diz o 21, 22. Naquele dia, o Senhor vai castigar no alto as potestades dos céus, e embaixo os reis da terra. Serão amontoados como presos numa masmorra, serão encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Então Deus promete aqui abalar o firmamento, né? Os poderes, né, do alto, as estrelas, o sol, a lua, todas essas coisas, né, que Deus promete fazer. E por fim, último versículo: a lua e o sol se envergonharão diante do reinado glorioso do Senhor no Monte Sião. Que isso simboliza o quê? A soberania absoluta de Deus sobre toda a criação. Por isso que o 23 vai falar assim: a lua se envergonhará e o sol se confundirá, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém e perante os seus líderes gloriosamente. Então o texto termina falando, né, de destruição da terra inteira e Deus reinando glorioso desde Sião, né, a cidade de Deus. Para concluir, os capítulos 23 e 24 de Isaías abordam a destruição e a restauração de Tiro, que é um importante centro comercial, e a devastação da terra toda devido ao pecado da humanidade. É isso que esses dois capítulos estão falando. Começou falando de Tiro, né, e chegou a falar da destruição da terra inteira por causa do pecado da humanidade. E o julgamento é apresentado como um ato de Deus, é um ato soberano de Deus. Deus decidiu que vai julgar a terra,
né, destinado ao quê? A humilhar o orgulho humano e a purificar a criação. No final, há uma visão de louvor, de reconhecimento da soberania de Deus, destacando que Deus vai reinar poderosamente. Isso aqui se aplica, irmãos, muito ao que a Bíblia diz lá em Apocalipse, que é um estudo que nós já tivemos em Apocalipse. Apocalipse fala exatamente disso, de uma destruição generalizada e de Deus restaurando o seu povo e levando o seu povo para morar com Ele, que vai reinar eternamente. Amém? Então a gente vê que a palavra de Deus, ela é muito atual. Então mesmo aqui há muitos anos atrás, antes de Cristo, Isaías já profetizava essas coisas que a gente vê lá na frente no livro de Apocalipse. Amém? Então assim a gente encerra o estudo desses dois capítulos 23 e 24 de Isaías. Fiquemos de pé, vamos orar agradecendo a Deus. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio da Tua palavra, que parece ter sido escrita agora, esses dias, quando fala de julgamento, de destruição. Ó Pai querido, nós reconhecemos que o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor tem prazer na santidade, meu Deus, e nós sabemos que o Senhor julga todo o pecado, o Senhor não se agrada do pecado, e vimos aqui, meu Deus, a assolação vindo sobre a terra por causa da iniquidade da humanidade. Nós estamos aqui para interceder por cada irmão, cada irmã, cada alma vivente nesta terra. Tenha misericórdia, Pai, entra com providência, converta as pessoas a Cristo, dá-nos graça, para que muitas pessoas se rendam ao Senhor Jesus, para não serem julgadas com este mundo, ó Deus. Desde já eu peço a Tua ajuda sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Mais uma vez, recebe a nossa gratidão e eu te peço, seja conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoa.